Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostava de... Meu nome é Carlos Plancha, sou o diretor laboratorial da SEMIAR e professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, e gostava de começar por agradecer à direção da Associação Portuguesa de Neurofibromatose o convite que me dirigiram para participar neste 17º encontro anual da Associação Portuguesa de Neurofibromatose, que faço com muito me honra e que faço com muito prazer. O que me pediram para falar foi em relação aos testes genéticos para implantação, no âmbito de situações de doença genética em que se utilizava, portanto, a tecnologia da reprodução medicamente assistida. O que são, então, testes genéticos pré-implantação? Ora, são testes, a maior parte das vezes, diagnósticos, portanto, diagnóstico pré-natal, mas um pré-natal muito precoce sobre embriões anteriores à fase em que implantam na parede uterina. E, portanto, esse tipo de tecnologia tem, por um lado, como objetivo, através da utilização das técnicas de procriação medicamente assistida, a seleção de embriões que estão livres de condição genética específica, que pode ser de origem génica ou cromossómica, e tem, portanto, a vantagem de ser realizado antes da existência de uma gravidez e, portanto, desta forma, evitará a interrupção de uma gravidez, consequência de um diagnóstico pré-natal, mas já depois da gravidez estar instalada, em que é diagnosticada a existência no feto de uma doença genética conhecida e para a qual é conhecido um risco previamente. Os testes que estão disponíveis dividem-se em 3 grandes grupos. Eles são os testes, o chamado PGT-M, de Pre-Implantation Genetic Testing para doenças monogénicas, os PGTs SR, nos quais em que se vai identificar e que existe o risco de transmissão de anomalias cromossómicas estruturais, e o PGT-A, que pretende detectar a existência de aneuploidias, que muitas vezes levam a situações que se pretendem evitar e que algumas são mesmo incompatíveis com a vida. Vamos nos centrar, portanto, no teste diagnóstico pré-implantação dedicado às doenças monogénicas, e o PGT-M tem indicações para ser efetuado, e as indicações são todas as situações em que existe um risco elevado de transmissão de doença monogénica à descendência. Existem 3 grandes situações neste âmbito, uns em que a situação que está em causa é uma doença autossómica recessiva e, portanto, aqui existirá o traço desta patologia em ambos os progenitores, ou será uma doença autossómica dominante, e aqui bastará que um dos progenitores seja portador desta doença, ou as situações de patologia ligada ao cromossoma X, em que é o progenitor feminino que é habitualmente portador, não tendo propriamente a doença, mas é portador dessa situação. E existem aqui alguns exemplos de cada uma delas, de cada uma destas 3 situações, e concretamente aqui as neurofibromatoses
Portanto, a tipo 1 como a tipo 2 enquadram-se aqui na situação das doenças autossómicas dominantes, como sabem. A terceira patologia que faz parte, digamos, esta associação que também a engloba, que é a schwannomatose, de facto não é possível até ao momento efetuar este tipo de teste por incapacidade de obter um marcador fidedigno da patologia. Portanto, habitualmente, como é que ocorre este trajeto dos casais até um centro de procriação medicamente assistida? Ora, vai ocorrer sobretudo a partir de consultas de genética, portanto, situações em que o problema major relativamente à reprodução é uma situação de doença monogénica, pois estes casais estão a ser seguidos em consultas de genética, são devidamente aconselhados a esse nível relativamente às opções reprodutivas e, de acordo com a situação, são, digamos, aconselhados a utilizarem métodos contraceptivos. Sendo que quando quiserem conceber, e no sentido de optar por este tal detecção precoce da patologia anteriormente, na descendência anteriormente à gravidez, são encaminhados para centros de procriação medicamente assistida, que podem ser públicos ou privados, onde vai ocorrer então todo, por um lado, o planeamento, a consulta com o ginecologista que tem a subespecialidade de medicina da reprodução, todo o planeamento e da técnica de procriação medicamente assistida, que tem esta indicação para fazer PGT-M, e claro vai envolver a obtenção de gâmetas, a própria fertilização, a cultura de embriões e depois técnicas para distinguir os embriões produzidos, aqueles que são afetados e não afetados, sendo que depois, num passo seguinte, os não afetados irão ser transferidos para a cavidade uterina com o objetivo exatamente de produção de uma gravidez e, portanto, a obtenção de uma descendência já livre desta patologia. Estas situações requerem sempre autorização por parte da autoridade competente em procriação medicamente assistida em Portugal, que se chama o CNPMA, que é o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e será de facto necessário preencher, estas situações devem preencher vários requisitos, evidentemente deverá ter uma causalidade genética estabelecida, deve haver uma relação clara entre a alteração genética e a existência de doença nos indivíduos portadores, deve haver a possibilidade técnica de identificação da alteração nos embriões, a fiabilidade do teste utilizado deve ser superior a 90% e existir o risco de transmissão da doença à descendência muito superior ao verificado na população em geral. Até o momento existem já cerca de mais de 100 doenças genéticas que estão, apesar de tudo, dispensadas deste pedido prévio, uma vez que esse pedido prévio já foi feito por casais anteriormente e a partir do momento em que uma patologia é avaliada e autorizada, depois passa a constar de uma lista, aqui que existe no site, consegue ser acessível pelo site do CNPMA, onde estão listadas as doenças e aqui têm, eu tirei aqui destas 104 existentes, tirei aqui só algumas, onde estão as neurofibromatose tipo 1 e tipo 2, a confirmar que estas já estão livres da necessidade de fazer a autorização para a sua execução, mas evidentemente não estão livres de cumprirem todos os requisitos para que possam avançar na clínica de procriação medicamente assistida. Em relação ao procedimento genérico, qual é que é então o procedimento global que, enfim, de forma a perceber rapidamente como é que se procede para avançar para um PGT-M?
Temos aqui 4 grandes passos e vamos ver estes passos de uma forma um pouco mais detalhada para ficar mais claro aquilo que se pretende. Sendo que de um primeiro passo temos que obter os gametas no sentido de produzir embriões, determinadas particularidades que já iremos ver. Depois um segundo passo é de cada um destes embriões retirar uma pequena porção que é então enviada para a análise. E uma vez que existe traceabilidade, ou seja, uma vez que nós fazemos corresponder a análise ao embrião que fica devidamente registado para que possa ser relacionado cada embrião específico com uma análise específica, depois isso permite a transferência para o útero apenas dos embriões não afetados. E, portanto, vamos ver estes 4 passos agora detalhadamente para ficar mais claro como é que é então o procedimento. Relativamente ao primeiro passo da obtenção de embriões por microinjeção, terá de existir, evidentemente eu vou aqui simplificar todo uma consultas prévias relativamente à avaliação das condições para fazer esta técnica, não é? Evidentemente que pelo facto de existir uma patologia genética, isso não elimina imediatamente que não haja concomitantemente uma situação de infertilidade. Pode existir, pode não existir. Não está necessariamente associado, mas tem que ser identificada e avaliada para que depois o procedimento de procriação medicamente assistida seja mais eficiente. Depois dessa avaliação clínica e de se poder então avançar para o procedimento, um passo importante é então a obtenção de gametas. E da obtenção de gametas temos, por um lado, a obtenção do gameta feminino, que exige uma estimulação gonadotrófica do ovário, portanto com gonadotrofinas e injeções periódicas. Se promove o desenvolvimento dos folículos, cada um dos folículos com o seu gameta, com o seu oócito no seu interior, por forma a que num único ciclo ovárico não haja a produção de um, como habitualmente, mas a produção de vários, que são depois, através de uma sonda ecográfica que é introduzida na cavidade vaginal, são identificados por ecografia a localização desses folículos em desenvolvimento e com uma agulha atravessa-se o fundo de saco da vagina e puncionam-se estes folículos que se estão a ver na ecografia por forma a aspirar os oócitos e os enviar para o laboratório. A colheita do gameta masculino é mais fácil, é por masturbação, não há nenhuma preparação prévia e há então a recuperação do ejaculado para um recipiente esterilizado e que depois será, digamos, devidamente preparado. O passo seguinte à obtenção de gametas é então a obtenção de embriões e, portanto, a obtenção de embriões resulta da junção destes dois gametas, o feminino com o masculino, tal como eles chegam ao laboratório de embriologia, onde eles são devidamente preparados por forma a obter embriões. No caso presente em que estamos a querer avançar para PGT, para fazer o diagnóstico, é importante que a fertilização não seja aquela fertilização clássica, mas que seja uma microinjeção de um espermatozoide no ovócito, em que aqui temos um pequeno vídeo que nos vai mostrar como é que, com o posicionamento do oócito, se vai... temos aqui o espermatozoide, a agulha está a entrar no óssito, agora há uma pequena aspiração e vai ser outra vez injetado. Temos aqui esta bolinha branca, é de facto o núcleo do espermatozoide, que foi depositado no interior do óssito e agora o óssito vai ser retirado aqui destas pipetas e vai ser colocado em cultura
em ambiente apropriado. Isto é importante no sentido de garantir ou tentar minimizar a possibilidade de contaminação por parte ou de espermatozoides ou de células do cúmulo que estão aqui representadas e que poderiam, digamos, aumentar o ruído na análise genética e, portanto, preferimos avançar para a microinjeção como técnica de fertilização. Depois, a cultura é feita, como eu disse, em ambiente apropriado e assistimos em laboratório ao desenvolvimento pré-implantação. E este desenvolvimento pré-implantação, que ocorre in vivo na trompa de falópio da mulher, aqui vai ocorrer em suspensão em meio de cultura. E, portanto, vai nos permitir, por um lado, assistir aos vários passos do desenvolvimento embrionário. Vemos aqui o embrião de uma célula com 2 pronúcleos, portanto, demonstrando que ocorreu fertilização. Aqui já temos um embrião de 2 células, de 4 células, 8 células, e aqui já temos uma estrutura que se chama blastocisto e que é uma estrutura esférica, oca, em que existe numa porção das paredes um agregado de células que se chama o botão embrionário, que estamos aqui a ver, mas depois o resto da porção é uma porção onde existe um líquido, que é o blastocélio. E esta estrutura, então, é que vai ser aquela que vai implantar no útero, mas antes que vai permitir que se retire um pequeno fragmento desta estrutura que é o blastocisto, no sentido de o analisar em cultura. Perdão, de o analisar por análise genética. Chegamos então ao segundo passo, o passo da biópsia. Hoje em dia, o procedimento que está mais consagrado é o procedimento em que se retira. Vemos aqui outra vez o blastocisto, temos aqui o botão embrionário, aqui no esquema temos aqui o botão embrionário, e reparem que as células que se estão a retirar são as células, estas que estão aqui fora desta área do botão embrionário. Esta área do botão embrionário é a área que vai dar o embrião propriamente dito. Esta outra porção aqui à volta, que rodeia este líquido que é o blastocélio, são células que vão dar origem apenas a anexos embrionários e que, portanto, é mais simples retirar uma porção desta zona, que é a trofoectoderme, chama-se isto uma biópsia da trofoectoderme, retirar aqui algumas células no sentido de enviar células para a análise sem perturbar a área embrionária. Aqui ainda vemos esta estrutura que é a zona pelúcida, ainda está aqui mais fina, porque o embrião já está a expandir e está, digamos, a comprimir a zona pelúcida, mas já houve aqui uma abertura desta zona pelúcida e o embrião vai começar a sair. Ele vai ter que sair para implantar na cavidade uterina. E, portanto, é aproveitando esta fase que, quando há esta herniação de uma porção da trofoectoderme, que é toda esta porção aqui, nós vamos retirar umas 6 a 10 células e enviar estas células para análise, sendo que o embrião regressa à cultura e concretamente, será congelado. Eu também tenho aqui um filme relativamente a um procedimento de biópsia, portanto, reparem, aqui chegamos com uma agulha mais larga do que aquela com que injetamos os espermatozoides e vamos começar a aspirar esta porção da trofoectoderme e quando tivermos nesta zona cerca de 6, 10 células, paramos a aspiração e depois vamos tentar retirar de uma só vez esta porção que está aqui a ser aspirada, permanecendo todo o restante embrião aqui em ligação a esta outra pipeta deste lado. Reparem, aqui o embrião vai passar aqui e como uma guilhotina retirou-se aquela porção, biopsou-se aquela porção e agora já temos aqui
por um lado, aquela amostra de células que vamos enviar para a análise genética, e que está aqui, vai ficar agora sob foco, e por outro lado, o embrião do qual retiramos esta amostra vai ser colocado em cultura e vai ser apenas mais umas horas e depois irá ser congelado ou criopreservado, que é o que temos aqui ainda neste passo. Todos os embriões biopsados irão ser criopreservados e aqui é que chama a atenção da estrita traceabilidade relativamente da amostra, relativamente a cada um dos embriões, e vão ficar criopreservados até chegar o resultado da análise genética. A análise genética daquele conjunto de células biopsadas é, de facto, aquilo que nos vai permitir obter a distinção entre as amostras relativamente à existência ou não de um determinado gene alterado e, portanto, a distinção entre os embriões como estando ou não afetados. O procedimento é um procedimento de biologia molecular, é um procedimento que se chama NGS, Next Generation Sequencing, em que ocorre aqui, em que vai ocorrer com estas técnicas e com determinadas sondas a detecção das mutações e permite perceber então se a amostra tem ou não o gene afetado que estamos a pesquisar. Finalmente, chegamos ao quarto passo do procedimento e que é a transferência uterina. Portanto, isto é um passo que está desligado do passo da obtenção dos embriões, precisamente porque é possível criopreservar os embriões e é possível dar-nos tempo a, com calma, termos o resultado da nossa análise genética. Portanto, os embriões afetados, evidentemente, não são mantidos na criopreservação, mas os não afetados são mantidos até se decidir que vai haver a transferência para o útero, e aí, outra vez, o ginecologista com a subespecialidade de medicina da reprodução vai fazer uma preparação hormonal diferente daquela que foi feita para retirar os gametas femininos, mas esta agora é dirigida ao útero para preparar o útero para receber os embriões e os poder implantar e eles poderem implantar. Portanto, não depende apenas do embrião propriamente dito, depende também da receptividade uterina, e é isso que também se prepara previamente com a ajuda de hormonas. E depois temos então o passo da transferência embrionária, normalmente de apenas um de cada vez, do conjunto de embriões não afetados que poderemos eventualmente ter no nosso armazenamento de embriões criopreservados. E aqui, através de um procedimento do tipo do exame ginecológico, com um espéculo, é visualizado o orifício do colo do útero e com um pequeno catéter no qual vamos colocar o embrião que entretanto descongelamos e cultivamos por algumas horas, vai ser depositado aqui na cavidade uterina com a possibilidade, evidentemente existe uma probabilidade de implantação determinada, portanto evidentemente todas estas técnicas não são a 100% de eficiência, mas este embrião, que agora sabemos estar livre da condição que estamos a querer excluir, das condições genéticas que estamos a querer excluir, poderá agora implantar no útero. E, no caso de persistirem mais embriões, eles permanecerão criopreservados até uma nova oportunidade uma nova tentativa de transferência para o útero. Portanto, basicamente, este é o procedimento. Trago aqui apenas mais este slide relativamente a aspectos de futuro, porque se de facto o que falámos foi a biópsia da trofoectoderma, onde se retiram algumas células e depois se vai fazer a análise genética no sentido de perceber
quais aqueles que estão afetados e os que não estão. A verdade é que também existem agora estudos que estão em desenvolvimento e que pretendem chegar a esta amostra que depois vai para a análise, não através de uma biópsia invasiva do embrião, apesar de serem áreas não embrionárias ou extraembrionárias, através de retirar uma pequena porção do meio de cultura e, uma vez que se encontra DNA também neste meio de cultura e ele ser de facto um espelho daquilo que se passa no embrião, hoje em dia pretende-se minimizar e simplificar todo este procedimento, limitando-nos nós a retirar apenas uma pequena porção do meio de cultura, sendo que os embriões evidentemente têm que ser cultivados isoladamente e não em conjunto como se faz atualmente, e no sentido depois o resto do procedimento será idêntico, mas isto é o futuro. Para já o procedimento é este da biópsia da trofeectoderma. Portanto, eu agora fico à disposição. Eu sei que este vídeo irá ser visualizado por todos e depois, no dia 9 de maio, à hora que for determinada, alguns entre as 15 e as 17, estaremos disponíveis para clarificar alguns pontos que tenham sido assim um bocadinho mais confusos e esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado, despeço-me mais uma vez, congratulando a Associação Portuguesa de Neurofibromatose por esta iniciativa e, mais uma vez, agradecendo a possibilidade de participação.